Boa noite. Rapaz, falta unção nesse boa noite. Boa noite. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Que alegria poder estar aqui, no poder que há no nome de Jesus. Sentado onde você está, eu queria que você desse a mão a uma pessoa e começasse a orar por ela agora. Comece a orar por ela aí. Talvez você não saiba o nome ou saiba, mas comece a orar por ela. Eu quero ter um momento de oração antes de entregar a mensagem no poder que há no nome de Jesus. Senhor, no poder do Teu nome, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome e declaramos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Enche a Tua casa, Deus, da Tua glória, da Tua presença. Nós Te louvamos por esta hora, Senhor, um sábado à noite, uma juventude tão bonita, reunida, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu sei que a chapa tem sido difícil para a vida desses jovens. Os dias são truculentos, as propostas são gigantes, os desafios às vezes maiores do que eles. São batalhas internas, são batalhas externas. Há medo, há ansiedade, há pânico, há preocupações, mas eles estão aqui, Senhor, dependentes de Ti, Te buscando em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade, Senhor. E nós Te agradecemos porque existem os remanescentes. Ainda existe, ó Deus, no meio do Teu arraial, uma juventude diferenciada. Ainda existe no berço da igreja uma juventude que tem fome e sede da Tua justiça. Ainda existe no berço da igreja, Senhor, jovens de visão, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor: complete a obra na vida de cada um que aqui está, e que através de cada um que aqui está, novas vidas também possam ser alcançadas. Eu quero Te agradecer por estar aqui diante desse altar. Te agradecer por toda a canção que foi liberada, por toda a oração que foi entoada, por toda a palavra que já ecoou, ó Deus, nessa noite. Mas fale conosco, Senhor. Usa minha vida com graça e com misericórdia, esse pobre pecador, para trazer uma palavra rema, que venha a entrar no coração desses jovens e transformá-los, refiná-los no poder do Teu nome. Se existe alguém aqui, Senhor, triste, abatido, perplexo, desanimado, preocupado, adormecido, que essa seja a noite do despertamento, Senhor. A noite da capacitação, a noite do enrijecimento, do fortalecimento da fé, que possa se erguer, ó Deus, com um brado de triunfo, declarando que o Senhor vive, que o Senhor reina para todos sempre. Incendeia os jovens batistas, Senhor. Incendeia a juventude das igrejas que aqui estão representadas. Senhor, eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje, Senhor. E eles são os bandeirantes desse tempo, os arautos desse tempo. Então completa essa obra, Senhor. Pai, eu quero Te fazer só mais um pedido antes de ministrar. Toda palavra de morte que foi ministrada ao coração deles, toda dúvida que foi colocada dentro da alma deles, que seja dissipada no poder do Teu santo nome. Que eles não venham duvidar da grande obra que o Senhor começou. E estamos certos que o Senhor há de completá-la até o dia triunfante, glorioso, poderoso, majestoso, o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a minha oração, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda, exalte o nome dEle.
Depois eu retribuo a pastora Raquel, a amada igreja, o convite, mas eu almejo ministrar primeiro, tá bom? Depois fazer os agradecimentos em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós entramos na escola, ou estamos na faculdade, nós primeiro aprendemos a lição, e depois nós fazemos as provas, não é verdade? Na vida real ela é diferente. Primeiro nós passamos pelas provas, para depois aprender a lição. E eu imagino o quanto cada um de vocês que aqui estão passando por provas. Mas essas provas são para aprovarem vocês. É para vocês aprenderem com a lição da vida que existe um Deus que opera para todo aquele que nele espera e nele confia. Vocês estão em guerra. Os desafios são enormes. Eu ando muito preocupado com como que será a igreja daqui a uma década. A juventude diante do Brasil está perdida, dilacerada, destruída, mergulhada nas drogas, mergulhada na prostituição, mergulhada na fornicação, mergulhada na ideologia de gênero, mergulhada no feminismo. A cada dia que passa, a obra ferrenha do inimigo tem sido destruir a identidade, mas a igreja ainda está viva, ela é poderosa, a igreja ela é triunfante, e a Bíblia nos garante que as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela. Nós sabemos que o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Quer roubar os seus sonhos, quer sepultar os seus ideais, quer roubar o privilégio da alegria da salvação. E nós sabemos, vocês conhecem muitos jovens que no decorrer desses dias estão sendo tragados, porque a pressão tem sido tão grande que muitos estão cedendo. Mas aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem orando, clamando, se submetendo à palavra do Deus Todo-Poderoso, será a diferença. Você precisa, em nome de Jesus, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, você precisa nesses dias como nunca ser a representatividade de Cristo. Eu queria que você olhasse para o seu irmão nesse momento e dissesse para ele: você está aprovado pelo Senhor. Seja aprovado e não reprovado. Eu estou falando aqui nesta noite, no poder que há no nome de Jesus, para meninos e meninas, homens e mulheres, senhores e senhoras, que vão fazer a diferença no campo da batalha, e serão mais do que vencedor, aleluia! Quando nós andamos na agenda de Deus, as provas são estágios de crescimento e amadurecimento. Você está passando pelo estágio da vida. Para quê? Para crescer e amadurecer. Você precisa compreender que não há possibilidade de ser aprovado sem antes passar pela prova. Aliás, a prova ela é a licenciatura para a aprovação. Há um ditado: mar calmo não faz marinheiro. E não se faz discípulo de Cristo sem antes passar pelas provas. Cada prova que você está passando está te ensinando uma grande lição, não é verdade? Mas você está aqui. Homens aprovados são homens provados. E você está sendo provado dia a dia. Mas existe alguém que quer te aprovar, para te apresentar. Assim sendo, precisamos ter como motivo de grande alegria
o tempo que nós estamos vivendo, porque é uma oportunidade maravilhosa de Deus para nós. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, no primeiro capítulo, por favor. Diz assim a palavra, Tiago 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Seja aprovado diante das provas que você está passando. Eu quero dizer 5 coisas para a gente encerrar. A primeira, quais são os medos que te norteiam? Existe uma pesquisa que diz que 65% da nossa juventude estão tomada de medo. Elas estão com medo do amanhã. Elas estão com medo da vida, elas estão com medo de se relacionar, elas estão com medo de se entregar. E eu quero te fazer a primeira pergunta: qual o medo que te norteia? Você precisa aprisionar os seus medos antes que os seus medos te aprisionem. Nós não podemos ser prisioneiros dos medos. O medo, irmãos, ele faz parte da vida humana. Revela a nossa limitação, o medo revela a nossa fragilidade. Nós não somos autossuficientes, essa é a verdade. Não temos recurso em nós mesmos para superar todas as adversidades que nos sobrevêm. Quantas provas você está passando? Quantos medos estão atormentando a tua alma? Quantas dúvidas, jovens, estão te cercando? Mas para aí, isso não é o curso da sua vida. Sua vida tem que estar embasada na promessa de Deus. E existe uma promessa de Deus para você, de ser bem-aventurado, de ser feliz, de passar pelas provas dando glória a Deus, de ter a consciência que Ele começou essa obra, Ele vai terminar essa obra e o nome dEle será exaltado através da sua vida.
O inimigo quer que você não acredite mais na família, que você não acredite mais nas pessoas. O inimigo tem feito cada dia a nossa juventude se tornar mais individualista, aonde o Senhor sempre nos chamou para vivermos em comunhão. E aí nós vamos observar essa carta, aonde nós somos chamados a atenção, meus irmãos. Considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. A pergunta que eu lhe faço é: as provações que você está passando te traz motivo de alegria ou de medo, ou de ansiedade, ou de desespero? Meus pastores, os gabinetes de psicologia, de psicanalistas estão lotados, porque uma das armas ferrenhas do inimigo nesses dias é atacar o psicológico. Nós estamos com medo de tudo, mas existe um Deus que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Existe um Deus que nos diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando você papira as escrituras, você vai encontrar 365 vezes: não temas, não tenha medo, porque nós não temos que movermos-nos pelas palavras que estamos escutando e nem muito menos pelo nosso coração enganoso. O que tem que nos mover é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E se Ele nos garante que está conosco, se Ele nos garante que nós somos seus filhos amados, se Ele nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós que somos sua igreja, nós não temos que ter medo que está por vir. Aliás, nós temos que nos alegrar por todas as provas que nós estamos passando. Sabe por quê? É uma oportunidade que Deus está nos dando de testificarmos a fé no Filho de Deus. E o intuito que Deus colocou no meu coração é para você sair dessa reunião, ir para a sua igreja junto com o seu pastor, dobrar a manga da camisa, meu irmão, e todo problema que vier, toda dificuldade que surgir, você possa reunir e orar e clamar e profetizar. Não, essa batalha é para uma oportunidade que Deus está nos dando de evidenciar a glória dEle e exaltar o nome dEle. Desafios são feitos para serem enfrentados, problemas foram feitos para serem aniquilados, porque todas as provações que nós estamos passando é uma oportunidade de nós evidenciarmos o milagre de Deus no exercício da nossa fé. Não temos recurso em nós mesmos para superar todas as adversidades que nos sobrevêm. Nós precisamos administrar os temores que assaltam o nosso coração. E onde podemos encontrar ajuda? Como podemos aquietar a nossa alma? Qual é o refúgio verdadeiro na hora que a nossa vida é varrida pela fúria das ondas e açoites, pelos ventos contrários que a vida tenta nos impor? O apóstolo Paulo diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Olha para o seu irmão e diz: se tem poder em você. Isto é, se o Espírito mora em ti. Pensa comigo que quantos problemas você teve no passado e você enfrentou e venceu. Alguns que você não sabe nem como você venceu, mas Ele te fez vencedor. O medo tem atormentado a nossa juventude. O medo tem oprimido a nossa juventude. O medo tira os nossos olhos de Deus para colocar os nossos olhos na circunstância. O medo apequena a nossa fé. O medo, ele enfraquece o propósito. Ele escurece a esperança. E eu fiquei muito feliz quando a pastora Raquel chamou o nosso líder da Jubapla aqui. Quando ninguém queria, ele quis. As evidências eram as piores, mas é nos piores momentos da nossa vida que surgem as melhores oportunidades em Deus. Eu não sei qual o estágio da sua vida. A área de maior dificuldade é nessa área que Deus quer lhe dar a maior experiência com Ele. O câncer chega, o medo diz: é o fim. Aí Deus diz: não, é apenas o começo de um lindo testemunho. Porque
A vida e a morte está no domínio do nosso grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador da vida, a fonte inesgotável, o pão, o alfa, o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que está por vir, o Senhor da vida, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Então o medo, ele apequena a fé. O medo, ele enfraquece o propósito. O medo, ele escurece a esperança. E como vencer o medo? Confinado no Senhor, irmãos. Salmo 56, verso 3 diz assim: quando eu estiver medo, eu confiarei em Ti. Eu louvo a Deus por Suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Nós vencemos o medo quando temos a consciência de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Nada pega Deus de surpresa, e nem qualquer circunstância escapa do conhecimento pleno dele. Então Deus sabe de tudo da sua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que está por vir, e Ele tem a solução de todos os problemas. Vencemos o medo quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio. Vencemos o medo quando nós temos a convicção que Deus é a nossa fortaleza no ambiente da tribulação. Vencemos o medo quando temos a experiência de lançar sobre Deus todos os nossos temores. Repita comigo: medo não, fé em Deus, sim. Estou com medo, pastor. Fé em Deus. Não sei o que fazer. Fé em Deus. Por isso que o texto está nos dizendo: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Não é algumas, qualquer tipo de provação. Pois saibam que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Max Lucado diz uma frase que eu sou apaixonado por ela: alimente seus medos e a sua fé passará fome. Alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então o medo tem que ser aprisionado por mim, não eu ser prisioneiro do medo. Amém? Para um homem ser aprovado, ele tem que ter a consciência que ele vai passar pela prova para aprender a lição. E nessa lição ele vai testemunhar o grande poder do grande Senhor. Segundo lugar, como aprisionar esse medo? Ativando a fé. Uma fé contempladora das impossibilidades, irmãos. Paulo diz em Romanos 10:17: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Fé operosa não é apenas uma fé com uma confiança passageira em um momento de necessidade. Não, é uma fé constante, que independente do quadro eu estou ali constantemente. Fé operosa traduz ação ao que se crê. Eu ainda continuo crendo em milagres, irmãos. Eu ainda acredito nas impossibilidades, irmãos, porque tudo é possível que crê. Uma vez eu atendi uma jovem que ela falou assim para mim: o meu pai disse que eu não presto. Que eu era nem para ser nascido, pastor. E eu falei para ela: quem te disse isso não foi seu pai, é o estado mal do coração dele. Mas eu quero te apresentar um pai que te diz assim: tu és a minha filha amada, que eu conquistei com um alto preço. E eu pulei no gogó daquela menina e a abracei. E ela respondeu, ela afirmou para mim: eu não presto. Eu falei: mentira, sua vida tem muito valor para o Senhor, a tal ponto que Ele deu o seu Filho unigênito por amor a ti. E eu comecei a ministrar paternidade no coração dela.
Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Medo de quê? Era prisioneira de uma palavra. Enquanto o inimigo lança uma palavra para aprisionar essa juventude, existe um Deus derramando um manancial de palavra de vida para libertar vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho de Deus vos libertou, jubá para vocês são livres. Então é uma fé operosa, traduz em ação o que se crê. Mova-se, meu irmão. Põe a mão no ombro desse irmão e dá uma sacudida para mim aí, dá. Fala assim, mova-se. Você que não está namorando, vai namorar. Você que disseram você não vai casar, você vai casar. Você que falaram desiste da faculdade, você vai fazer a faculdade. Você que falaram assim, esse ministério não é para você, o Senhor está dizendo, te dou porção dobrada. Será que eu estou falando para jovens aqui, cheios do Espírito, que acreditam na esperança do Senhor? Então mova-se, mova-se. Fé operosa transforma a prática em confiança divina. Fé sem ação é morta. Fé sem obras é fé espúria. Não tem vida, não tem fôlego, não tem voz. Quem crê, vive o que crê. E isso que é fé no Filho de Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que ainda não vemos. Você não está vendo, mas o Senhor já viu por você. Tem um monte de jovem ali, quando cheguei lá na igreja era tudo encalhado, desencalhou tudo, irmãos. Quer casar, vai para a Pipa de São João da Barra. Né, pastor Luiz Fernando? Cadê a pastora Carol? Deve estar com fome. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então a Bíblia está dizendo para nós, através da carta de Tiago, que alegria, irmãos, poder ver isso. Quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então eu tenho que aprisionar os meus medos antes que eles me aprisionem, amém? Segundo, eu tenho que ativar a minha fé. Fé traz à existência aquilo que não existe, nos faz provar o improvável. Terceiro, você tem que andar em modo perseverança, meu irmão. Modo perseverança. Irmãos, eu dirigi um culto, vocês estão com tempo? Eu sou pregador de pregar 50 minutos. Eu quando era pastor auxiliar na segunda igreja Batista de Campos, eu tinha um culto de segunda a sexta, todos os dias de manhã. Contei isso lá na sua igreja há pouco tempo. E aí esse culto era de 7 às 8. Aí um dia chegou um menino. Pensa em um menino feio. Pensou? Multiplica por 7. Era um menino. Pastor, contou a história de vida dele, difícil, muito difícil. Mas todas as vezes que eu olhava para ele, eu olhava eu me sentia um Brad Pitt perto dele, irmãos. Eu sei que você não acredita, mas é verdade. E aí ele começou fazendo uma oração, Senhor, eu quero construir uma família. Me dá uma mulher segundo o teu coração, Senhor, uma mulher de Deus. E ele falava assim, eu quero bonita, inteligente, que quer construir uma família. E eu falei assim, rapaz, esse menino está com mais fé do que eu. Mas aí passou o tempo. E a gente estava naquelas campanhas de quinta-feira, ele sempre sentava no primeiro banco. Eu ministrava, às vezes eram os outros colegas. Chegou um dia, irmãos, que a gente entrava assim pela porta de trás, para entrar no culto, né? Quando eu chego assim diante do altar, está aquele irmão com a menina do lado. Eu olhei, pensa numa menina bonita aí. Pensou? Multiplica por 7. E eu dentro de mim, não acredito, Senhor. Não pode. E o culto aconteceu. Quando acabou o culto, ele partiu na minha direção com a menina. Eu falei, Senhor, esse menino é mais crente do que eu. E ele com um sorriso no canto fala assim, pastor, Deus é Deus de milagre. E eu falei, Ele é Deus de milagre.
Mas dentro de mim eu ficava assim, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Você não acreditou na oração do menino, você falava, vamos orar, mas era Deus me dando uma surra. O senhor pode orar por nós, pastor? E aí eu olhei para aquela jovem, falei, minha filha, e aí? Pastor, eu já namorei, mas eu estava pedindo a Deus que eu queria um homem de coração bonito. E Deus me deu um homem bonito de um coração bonito. Aí eu comecei a chorar. Porque feiura, irmãos, está na incredulidade do homem. A beleza está na fé. Quando a fé, o feio se torna bonito, o impossível se torna possível. Então você que é feio, eu declaro que você vai casar com a menina bonita. O que aconteceu na vida desse jovem? Modo perseverar. Tem gente já vibrando ali, ó, vai casar. Quer ficar de pé aí, meu filho? Se candidatar, não. Modo perseverança, juventude. Nossa maior fraqueza é desistir. Nossa maior força é perseverar. Vou repetir, para você tomar isso como uma chave para a sua vida. Nossa maior fraqueza é desistir. A nossa maior força é perseverar. Aqueles que perseveram no Senhor encontrarão as respostas e as dádivas que só o Senhor pode nos dar. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim, significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Por isso que o texto de Tiago diz, quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Não faltou para o meu amigo, e Deus mandou além do que ele pediu, do que ele imaginou. A melhor forma de manter a perseverança ativada é tendo uma vida íntegra de oração. A oração, irmãos, é a hidrelétrica de poder que mantém nossa perseverança em pleno vapor. É como uma locomotiva. Sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente. Quando nós oramos, movemos a mão daquele que move o mundo sobre todas as circunstâncias. O Hernandes Dias Lopes diz assim: o fogo no altar da oração não pode apagar. Precisamos orar sem cessar, precisamos orar sempre sem esmorecer. Essa é uma batalha sem entregas, uma luta sem pausa. Juventude, você só vai vencer e ser aprovado quando você entender que precisa ser movido por uma vida de oração. Por isso que Tiago 1,3 está dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Então quem está em modo perseverança vai receber a vitória do seu Senhor. Quarto, bloqueando a dúvida. Aponta o dedinho para o seu irmão e diz para ele, não duvida, não duvida. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém feio e duvidou, não, fulano não tem como. Aí você se surpreende quando chega com uma menina bonita, um menino bonito lá, você vai falar assim, quem tem que bloquear, quem está bloqueado sou eu. Olha o que o texto diz, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhe falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus que é generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. E ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Ei, jovem, se você anda no ambiente da dúvida, você não vai esperar nada do Senhor, não. Porque no ambiente da dúvida não reina milagre, mas é no ambiente da fé que o milagre se manifesta. Quando a dúvida bater a porta, responda com fé no Filho de Deus, amém? A autoridade no Filho de Deus. A dúvida é inimiga da fé. Uma alma inconstante vacila e se rende ao medo, ao pavor.
não é ter uma grande fé, mas uma fé grande em Deus, aleluia. João 14, verso 1 diz assim: não deixe que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Lucas 24, versículo 38, por que está perturbados? Perguntou ele, porque o seu coração está cheio de dúvida. Não duvide dos sonhos que Deus te permitiu sonhar, jovens. Não duvide das promessas que Deus revelou para cada um de vocês. Não duvide daquilo que você acreditou que seria possível na sua vida. Na história de homens e mulheres vencedoras, a dúvida nunca teve voz. Ela sempre foi repreendida com a fé, aprisionando o medo e estando em modo perseverança. Quinto e último lugar, seja sedento por sabedoria. Então, para ser aprovado, eu preciso aprisionar os meus medos, eu preciso ativar a minha fé, eu preciso estar em modo perseverança, eu preciso não duvidar. E por último, eu tenho que ser sedento por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, mas é na sabedoria de Deus que nós nos tornamos mais do que vencedor. Presta atenção no que eu vou te falar para a gente encerrar. Sabedoria é mais do que conhecimento, é a aplicação correta do conhecimento, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é fazer as escolhas em conformidade com a palavra de Deus e para a sua glória. Sabedoria consiste em conhecer a Deus e nunca desistir das promessas reveladas. Provérbios 16, 9 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Provérbios capítulo 3, verso 13 diz assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire o entendimento. Por isso que Tiago 1,5 está dizendo: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus, que é generoso, e você receberá, e Ele não os repreenderá por pedirem. O problema é que você fica assim: eu não sei o que fazer, 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 em vez de viver: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. É amar a Deus, irmãos, é conhecer a sua palavra, é obedecê-lo e temê-lo. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. A Bíblia diz o que? Que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você: o medo gera dúvida, a dúvida gera prisão, mas a fé atropela o medo, ativa a perseverança e nos impulsiona à sabedoria. E a sabedoria que você precisa para viver esses dias, você só pode encontrar no Senhor. E eu quero te dizer, Ele quer te aprovar, e nessa prova Ele vai te ensinar a lição, para você ajudar a outros. Jubapla, Juventude Batista da Planície, aprisione os seus medos, ativando sua fé, anda em modo perseverança, bloqueia a sua dúvida e seja sábio, amando o Senhor, obedecendo a sua palavra com temor e tremor, e assim você será aprovado por Deus. Seja grande, buscando aquele que é grande na sua vida. Fé aprovada, perseverança ativada, dúvida destituída, sabedoria adquirida, honra anunciada. Olha para o seu irmão e diz: seja aprovado. É isso que eu desejo para cada um de vocês, no poder que há no nome de Jesus. Eu sei que eu já falei muito, mas eu quero encerrar contando só mais uma história, amém?
Talvez você conheça essa história. Olha o que a prova produz na nossa vida se nós formos éticos e justos diante de Deus. Existia um rei que o sonho dele era caçar. Talvez alguém conheça essa história, que minha igreja conhece. E um dia ele pegou um servo, um dos seus servos do seu reinado, para ir caçar. Aquele servo bem assembleano, sabe? E aí ele entrou na mata e levantou a espingarda, e quando ele via a caça, ele tá! Acordou aí não? Tá! E quando ele matava a caça, o servozinho assembleano falava assim: aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando ele dava o tiro e errava a caça, o assembleanozinho fazia aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Independente se acertasse ou errasse, ele estava dando glória a Deus, aleluia, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Num certo dia na caçada, quando o rei pegou a espingarda, levantou e a espingarda abriu, o cartucho saiu e decepou 3 dedos do rei. E aí o servozinho assembleando, aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O rei revoltado falou: o que? Eu perdi os dedos e você está dando glórias ao seu Deus, dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom? Soldados, leva esse servo e bota ele na prisão durante 2 anos. O que o servozinho fez? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O rei melhorou, juntou com mais 2 servos e voltou para o meio da mata para caçar. E no meio dessa caçada ele é surpreendido por uma tribo de índios, 500 índios canibais. Levam o rei e os 2 soldados para a tribo. Chega à noite, vai servir o jantar, pega o primeiro servo, bota em cima da mesa, prende ele no tronco, arranca a roupa dele. O cacique veio, rodou o servo assim, olhou de cima embaixo e falou assim: ó, o jantar está servido. Os 500 índios foram lá, traçaram o cara, só deixaram os ossos. Pegou o segundo servo, colocou no tronco, arrancou a roupa. O cacique rodou e disse: o jantar está servido. Chegou a hora do rei, colocou o rei no tronco, arrancou a roupa e o cacique rodou. Quando o cacique rodou, ele parou e observou que o rei não tinha os 3 dedos. E o cacique: ninguém come porque a caça é impura, e liberou o rei. O rei saiu no meio da mata, correndo. E o que estava na cabeça do rei? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele chega no seu reinado, lembra do servo e foi lá buscá-lo. E quando o rei contou para o servo o que tinha acontecido, o servo com um sorriso no canto disse aleluia. E o servo começou a chorar. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E aí o rei entrou em crise. Por quê? Eu te deixei quase 2 anos preso e você está dando aleluia, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele falou: sim, meu rei, Deus é tão bom que o Senhor não me colocasse aqui, essa hora eu estaria na barriga dos canibais. Moral da história: jovens, não importa as provações que vocês estão passando, sobre todas elas, tenham motivo de grande alegria. Aprisione os seus medos, porque a vida de cada um de vocês está na mão do Senhor. Ative a sua fé, ande em modo perseverança, nunca duvide e peça sabedoria, porque no final da vida, bem-aventurado é aquele que passa pela prova, sendo aprovado, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.